Bom dia, quinto ano. Nossa revisão de português para a prova da próxima semana, nós vamos começar hoje com o substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo? São substantivos que indicam no singular uma coleção ou um conjunto de seres da mesma espécie, então são chamados de coletivos. Então é um substantivo, uma palavra, que ela vai estar se referindo a um conjunto de seres da mesma espécie. Então essa palavra, ela, que é o coletivo, ela é usada no singular. E aí os seres, esse conjunto de seres tem que ser da mesma espécie. Por quê? O exemplo que eu já dei, né? Boiada. Boiada é o coletivo, o conjunto de vários bois. Boiada não pode ser um boi, um touro e um búfalo. Então não é uma boiada, não são seres da mesma espécie. Para ser uma boiada, tem que ser vários bois juntos, e aí o coletivo boiada. Outros exemplos aí, cardume é o coletivo de peixes, um conjunto de peixes. Biblioteca, conjunto de livros. E aí embaixo nós temos outros coletivos. Então vamos observar que as palavras que são coletivos, elas são usadas no singular. E aí elas se referem a um conjunto de seres da mesma espécie. Ala é o coletivo de pessoas em fila, álbum de retratos e selos, alcateia de lobos, alfabeto de letras, armada de navios de guerra, arquipélago de ilhas, assembleia de deputados e de pessoas, atlas de mapas, banda de músicos, bando de aves, batalhão de soldados, biblioteca de livros, boiada de bois, cacho pode ser de uvas ou de bananas, cáfila de camelos, cardume de peixes, centenário de 100 anos, classe de alunos e de pessoas, clero de sacerdotes, colmeia de abelhas, comunidade de cidadãos ou religiosos, congresso de senadores e de estudiosos, constelação de estrelas, cordão de foliões. A próxima matéria da prova nós vamos falar sobre artigos. Artigo é a palavra que é colocada antes do substantivo para determinar o seu gênero, se vai ser masculino ou feminino, e o número, se está no singular ou no plural. Anterior aos substantivos masculinos, só usamos os artigos o, os, uns. Se estiver no singular, vamos usar o, um, e no plural, os, uns. Anterior aos substantivos femininos, só usamos os artigos a, as, uma, umas. Singular, a e uma, plural, as e umas. Ainda falando de artigos, antes de nomes de pessoas ou seres conhecidos, usamos os artigos definidos, a, o, as, os. Ou seja, quando eu conheço a pessoa ou ser, a menina caiu. Eu sei qual menina que foi, então é um artigo definido. Antes de nomes de pessoas ou seres desconhecidos, usamos os artigos indefinidos. Uma, umas, uns. Eu não conheço, eu posso falar assim, uma menina caiu. Mas que menina? Eu não sei, foi uma menina, indefinido. O que vai cair na nossa prova também é gênero do substantivo. Os gêneros dos substantivos são dois, masculino e feminino, como mostra aí, o cantor, um professor, gênero masculino. E antes, então, dos gêneros masculinos, nós usamos os artigos, né? O, os, uns. E os femininos, a cantora, uma professora. Antes dos substantivos femininos, vamos usar os artigos a, as, uma, umas. Vamos observar que alguns substantivos, para mudar de gênero, igual cantor, eu só acrescentei o a e virou feminino, cantora. A mesma coisa professor, acrescentei o a, professora. Aluno, aluno, troco o o por a, aí se transforma em feminino, aluna. Mas vão ter alguns substantivos femininos que eles vão mudar completamente da sua forma masculina. Exemplo, papai, feminino, mamãe. Aluno, aluna, só trocou. Boi, vaca, tio, tia, pato, pata, avô e avó, troca o acento. Cavalo, égua, primo, prima. Leão, leoa, amigo, amiga, moço, moça, neto, neta, menino, menina,
padrinho, madrinha, autor, autora, ladrão, ladra, homem, mulher, cão, cadela, sogro, sogra, galo, galinha, ator, atriz, rei, rainha, alfaiate, costureira, bode, cabra, carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, cavalheiro com LH, dama, compadre, comadre, frade, freira, genro, nora. E nós vamos ver que existem outros tipos de gênero do substantivo. Existem os substantivos que são comuns de dois gêneros, como é o caso da palavra jornalista. O substantivo que é comum de dois gêneros, ele só vai ter uma forma que é usada para os dois sexos, tanto para o masculino, que se refere ao homem, e ao feminino, que se refere à mulher. O exemplo que eu dei, jornalista. Jornalista, se eu quero me referir a uma mulher que é jornalista, eu vou falar a jornalista leu a notícia. O artigo que eu estou usando antes de jornalista que vai determinar se é do gênero feminino ou masculino. Se for feminino, eu falo a jornalista. E se for masculino, eu vou falar o jornalista. O jornalista leu a notícia, ou seja, é um homem, é do gênero masculino. Outros exemplos de substantivos comuns de dois gêneros. O agente, se for masculino, a agente, se for feminino. O agiota, a agiota. O alpinista, a alpinista. O artista, a artista. O cliente, a cliente. O colega, a colega. O doente, a doente. O professor e a professora, nesse caso não, porque ele acrescentou o a no final de professora. O flautista, a flautista, o gerente, a gerente, o indígena, a indígena, o lojista, a lojista, o pianista, a pianista, o telefonista e a telefonista. Então, professor e professora não, porque o substantivo mudou, houve uma pequena alteração. Para ser comum de dois gêneros, o substantivo não muda, ele permanece o mesmo. O que vai mudar é só o artigo que vem antes. Os substantivos epicenos. Substantivos epicenos são aqueles que indicam nomes de alguns animais. Para determinar o sexo, são usadas palavras macho e fêmea. Então, nos substantivos epicenos, nós vamos usar o mesmo substantivo e o mesmo artigo para os dois gêneros. O que vai determinar é macho para o masculino e fêmea para o feminino. E observação, substantivo epiceno vão ser sempre nomes de animais, tá? Então, aí os exemplos. A cobra macho, a cobra fêmea. O sabiá macho, o sabiá fêmea. A mosca macho, a mosca fêmea. A onça macho, a onça fêmea. O besouro macho, o besouro fêmea. A tartaruga macho, a tartaruga fêmea. O beija-flor macho, o beija-flor fêmea. O jabuti macho, o jabuti fêmea. A águia macho, a águia fêmea. A baleia macho, a baleia fêmea. O canário macho, o canário fêmea. O tatu macho, o tatu fêmea. A formiga macho, a formiga fêmea. A coruja macho, a coruja fêmea. E nós temos também agora os substantivos sobrecomuns. Os substantivos sobrecomuns são aqueles que têm só uma forma e o mesmo artigo vai designar tanto o masculino como o feminino. Então, exemplos aí. A criança. Quando eu falo a criança pulou, essa criança pode ser tanto um menino quanto menina. Ah, tia, se for menino, em vez do artigo a eu vou usar o o? Não, porque não existe o criança. Criança, nós vamos usar sempre o artigo a criança. E o a vai designar tanto o menino quanto a menina. A criança, por isso é sobrecomum. Nós vamos usar o mesmo artigo e o mesmo substantivo, não vai mudar. Outra coisa. Tia, aí então eu posso usar macho ou fêmea? Não. Macho ou fêmea nós vamos usar sempre somente nos substantivos epicenos, que são sempre nomes de animais, tá? Então, no sobrecomum,
vamos usar o mesmo substantivo e o mesmo artigo, tanto para designar o gênero masculino como feminino. Então, nós temos aí outros exemplos de a criança, o ídolo, a vítima, o animal, o cadáver, o carrasco, o cônjuge, aí tem a criança de novo, a criatura, o esqueleto, o indivíduo, o monstro, o sujeito, o telefonema, a testemunha, o ídolo, a vítima, tá? São substantivos sobrecomuns. Eu vou usar o mesmo substantivo e mesmo artigo para os dois gêneros. Vai cair na nossa prova da próxima semana o plural dos substantivos. Nós sabemos que os substantivos eles podem estar no plural ou no singular. Isso se chama o número do substantivo. Então, serve para indicar quando nós vamos nos referir a um ou vários seres. Está no singular quando indica um só ser, igual rosa, só tenho uma rosa. E no plural indica vários seres. O plural dos substantivos normalmente se forma acrescentando-se um S no final das palavras. Agora aí nós temos rosas, 3 rosas, mais de uma, está no plural. Só que nem sempre o plural vai ser formado só acrescentando o S no final da palavra. Existem palavras que elas vão se modificar. Exemplos aí. Substantivos que são terminados em R, S e Z. Acrescenta-se ES no final. Igual o pintor, os pintores. O gás, os gases. A luz, as luzes. Substantivos terminados em M. Trocam o M por NS. O homem, os homens, a garagem, as garagens, o bombom, os bombons. Substantivos terminados em al, el e ol trocam o L por is. Animal, o animal, os animais. O papel, os papéis. Os terminados em il, nós vamos ter dois casos. Quando é um terminado em il e a palavra for oxítona, ou seja, a última sílaba da palavra é mais forte, a sílaba tônica, igual funil. O nil, que é a última sílaba, é mais forte, ela é oxítona. Então, eu vou trocar o il por is, vai ficar os funis, no plural. Agora, se ela for uma palavra paroxítona e é terminada em il, igual o exemplo, fácil, não é a última sílaba que é mais forte, é a penúltima. Então, é uma palavra paroxítona. Quando é a penúltima sílaba mais forte, igual na palavra fácil, é o fá. Nós vamos trocar o il por eis. Então, plural de fácil, fáceis. Tá ok? Substantivos terminados em ão. Trocam o ão por ões, ãos ou ães. O irmão, os irmãos. O avião, os aviões. O pão, os pães. Nós vamos ver também o plural dos substantivos compostos. E aí nós temos algumas regras. Os substantivos compostos formam o plural de várias maneiras. As duas palavras do substantivo composto vão para o plural quando ele é formado por dois substantivos. Porco, espinho. Porco, substantivo. Espinho também. Então, os dois vão para o plural. Porcos, espinhos. Quando é substantivo mais adjetivo. Sabiá, substantivo. Preto, adjetivo. Uma característica do sabiá. Então, os dois vão para o plural. Sabiás, pretos. Quando é um adjetivo mais substantivo. Boa tarde, boa adjetivo. Tarde, substantivo. Boas tardes. Quando é um numeral mais substantivo. Segunda-feira, segunda numeral, feira substantivo. Segundas-feiras. Só a primeira palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por substantivo, a preposição de mais substantivo. Exemplo, cana de açúcar. Só a primeira vai para o plural, canas de açúcar. Pão de ló, pães de ló. Ou seja, quando tem a preposição de, só a primeira palavra vai para o plural. Só a segunda palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por verbo mais substantivo. O verbo não vai para o plural, só o substantivo. Guarda-roupa, guarda-verbo, roupa, substantivo. Guarda-roupas. Palavras repetidas. Bate-bate, só a segunda vai para o plural. Bate-bates.
Quando a segunda palavra do substantivo composto for usada sempre no plural, ele conserva a mesma forma, tanto para o singular quanto para o plural. Indica-se o plural, portanto, por meio do artigo. Então, se a palavra já está no plural, o guarda-livros, livro já está no plural, eu vou determinar o plural dessa palavra através do artigo que vem antes, os guarda-livros. Tá, ok? Então, essa é a nossa revisão para a prova da próxima semana. Eu passei alguns exercícios no livro de gramática para estar fixando também esse conteúdo. Façam com bastante atenção e beijos!